Graça e paz para você, como você está? Eu tenho certeza que a boa mão do Senhor está aí estendida sobre nós há mais um dia de existência. Eu gostaria de deixar aqui gravado uma live sobre angústia e ansiedade. As pessoas confundem muito a angústia com a ansiedade. Eu gostaria de deixar aqui. Eu quero te convidar a compartilhar com outras pessoas sobre essa live aqui. Nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, você aperta e compartilha. Tem um aviãozinho aí embaixo aí do seu Instagram. Você aperta nele e compartilha com outras pessoas. Porque as pessoas que estão no seu Instagram podem não estar no meu. E aí você pode ser um canal de bênção ajudando outras pessoas, ok? Nós vamos falar, esquecemos de colocar aqui o título, né, da live, vai ficar aí no IGTV, mas é sobre angústia e ansiedade. Vai ficar gravado no IGTV para outras vezes vocês assistirem, né? O Instagram está nos dando essa chance, né? Quando a gente faz uma live, depois fica gravado aí no IGTV. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença de angústia para ansiedade. Não sei se o som está bem, se estão me ouvindo bem, mas a angústia é diferente da ansiedade, porque a angústia traz sobre nós algumas coisas do passado não resolvidas, que ficaram traçadas às vezes em nós, estão às vezes no nosso inconsciente e que nós conscientemente nem imaginamos, mas está guardado lá. Então a angústia no latim significa angor, né? Que traz às vezes essa angústia não tratada pode sim trazer uma ansiedade. O que é a ansiedade? A angústia é algo não tratado no passado, no campo das lembranças, na infância, na criação, no ambiente que viveu, ou algo mal resolvido na sua vida de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, que você achou que resolveu bem, mas a sua angústia demonstra que não foi bem resolvido. Então ela traz algumas angústias e a gente vai dizer aqui algumas características dessas angústias. A ansiedade já é diferente. A ansiedade, ela trabalha mais no campo do futuro, né? O medo do futuro, o que vai ser, como vai ser, algo que a gente tem para resolver, algo às vezes que a gente tem para pagar, algo que a gente sabe que precisa ter uma decisão. Então isso vai trazendo ansiedade. Então muitas pessoas confundem a ansiedade com a angústia. Vou colocar meu óculos aqui para poder enxergar o nome das pessoas que estão entrando. Ah, que bom que você está aí. Você pode compartilhar a paz do Senhor, Andréa Rocha, Aline. Você pode compartilhar essa live com outras pessoas. Aperta aí no aviãozinho e compartilha. As pessoas que estão no seu Instagram não estão no meu. Então você pode ser um canal de bênção. Eu não sei se dá para ouvir bem, se você puder acenar aí, se dá para ouvir bem o que eu estou falando. Eu estou falando a diferença de angústia para ansiedade. Este vídeo vai ficar gravado aí no IGTV. Quando a gente está fazendo live agora, o Instagram está nos dando a chance, a oportunidade de deixar gravado no IGTV. Então, quando você compartilha, a pessoa pode não assistir agora, mas ela pode assistir depois, ok? Então, a diferença... Ah, tá bom, né? O som. Eu vou ler aqui porque a gente sabe que quando passa muito tempo, o IGTV não deixa a gravação muito extensa. Então, escrevi já para a gente não se perder no tempo. A angústia, né, como já dissemos, é algo que a gente viveu e que a gente não soube administrar bem na mente. Algo que passou sobre as nossas vidas, tanto consciente, né, tanto coisas que a gente lembra, como no inconsciente. Muitas vezes a sua criação, a sua formação, o ambiente, a sua infância, muitas coisas você não lembra conscientemente. Mas no seu inconsciente está tudo lá gravado, então ele lembra por você.
muitas vezes através de sonhos e algumas angústias que você começa a sentir e não entende bem, não sabe administrar. Então a angústia, né, às vezes é aquele aperto no peito, e tem algumas características das pessoas que vivem um pouco angustiadas, são diferentes das pessoas que vivem com ansiedade. A angústia, ela traz, por exemplo, a insatisfação, né? Uma pessoa que tem angústia no peito, de coisas não elaboradas, tanto conscientemente como no inconsciente, são pessoas insatisfeitas. Elas estão sempre procurando algo para fazer, para que se sinta bem, né? Está sempre projetando na cabeça: se eu tiver um carro, eu vou estar bem; se eu tiver uma casa, eu vou estar bem; se eu tiver um namorado, eu vou estar bem; se eu me casar, eu vou estar bem. Então a angústia vai trazendo sobre a pessoa algumas insatisfações que a pessoa não sabe muitas vezes como preencher. Nós que servimos a Deus, muitas vezes a gente diz assim: essa angústia é vazio, é falta de Deus. Também, mas não é só isso, porque existem pessoas que servem a Deus, que leem a palavra, que oram, que têm a sua vida espiritual em dia, mas também sente angústia. Então a angústia, ela muitas vezes é provocada por algo que o seu inconsciente ou o seu consciente não elaborou muito bem. Algumas perdas, algumas coisas que têm passado no âmbito do consciente, como separação, divórcio, perdas de filhos que vão para as drogas. Então isso são no campo consciente. E no campo inconsciente? São coisas que muitas vezes nem eu nem você nós lembramos, né? Que nós passamos na nossa infância, algo que a gente viu, os pais brigando, ou abandono, ou viver cada dia numa casa, um dia tá numa casa, outro dia tá noutra, porque os pais precisam trabalhar, não tem tempo para cuidar da criança. Então essas são às vezes angústias não elaboradas dentro da pessoa e que muitas vezes a pessoa nem consegue entender. E essas angústias trazem características como a insatisfação. Outra coisa também que a angústia às vezes traz é um vazio constante. Então as pessoas vivem às vezes querendo preencher, fazem bastante cursos, sai de uma faculdade, vai para outra, não se firma em algo, né? Tá no trabalho, vai para outro; tá numa igreja, vai para outra; tá numa amizade, não consegue ficar bem e tem outra amizade. É um vazio que a pessoa fica tentando preencher. Eu não estou falando aqui do vazio da alma, do vazio na área espiritual. Como eu já expliquei no início, muitas pessoas leigas dizem assim: esse vazio é falta de Deus. E eu, como atendo diariamente, principalmente pessoas que servem a Deus, eu sei que a angústia também, esse vazio, não é só falta de Deus, porque existem muitas pessoas que vivem servindo ao Senhor, que têm a sua vida espiritual em dia, mas que têm algumas angústias que não sabem elaborar direito na cabeça. Então, se tiver algo, pensa que algo vai tirar essa angústia. Então, se tiver um namorado, se apega demais achando que aquele namorado vai tirar essa angústia. Se tiver um marido, né, aposta toda a sua vida naquele casamento, naquele marido, para que tire essa sua angústia. Então são angústias não elaboradas e que a gente quer transferir para coisas, para pessoas, como: se eu tiver uma casa, então essa minha angústia vai passar. E a gente descobre que não. Muitas vezes a pessoa está com tanta sede daquilo, e quando ela tem, ela ainda sente esse vazio, essa angústia. Muita crítica, pessoa que vive uma angústia não bem elaborada na sua mente, no seu coração, ela se torna uma pessoa muito crítica. Quando você ver ou ouvir ou conviver com pessoas muito críticas, saiba que essa pessoa tem alguma angústia não muito bem elaborada, tanto no campo consciente como no campo inconsciente. No campo consciente são as coisas que a gente sabe que passou, né? É um divórcio,
é uma demissão, é um acidente, é uma doença. Isso é um campo consciente. E no inconsciente? No inconsciente, coisas que nós não lembramos. Palavras ditas que ficam marcadas em nossos corações, né? A infância não muito projetada de uma forma tão boa, ou o excesso de amor ou a falta de amor, porque os dois sem equilíbrio prejudica também na maturidade da pessoa. Então, uma pessoa que está muito crítica, insatisfeita, ela tem alguma angústia não muito bem elaborada dentro dela. E aí ela não consegue ver a vida com um olhar mais amplo, com gratidão, ela consegue ver a vida mais com críticas de insatisfações, de perfeccionismo, e tanto para a sua vida quanto para outras pessoas ou para as outras circunstâncias, né? O olhar muito crítico, nada está bom para essa pessoa. Então tem uma pessoa que está angustiada, ela tem um estresse muito exacerbado, né? O estresse muito exacerbado é uma descarga muito grande de cortisol. Uma pessoa que está sempre descarregando em alguém, ou marido, ou filho, até em cachorro, né? Trânsito, você vê às vezes a pessoa que está no trânsito e buzina demais, ou passa por você imprensando e ainda lhe encara, né? São pessoas com estresse muito grande e que está tentando descarregar esse cortisol, esse estresse em alguém, em algo. Isso significa que a pessoa tem uma angústia não elaborada dentro do seu coração. E como é que faz para elaborar bem essa angústia? Olha, existem muitas coisas que você pode fazer para elaborar bem essa angústia. Não só remédio, né? Como muitas vezes as pessoas procuram os médicos, eu quero um remédio, não estou bem. Essa angústia às vezes pode levar para uma depressão, e às vezes quando entra na depressão mesmo precisa de um tratamento, mas essa angústia precisa ser bem elaborada na sua mente. Você precisa trazer para o seu campo consciente, saber o que realmente está gerando essa angústia em você, saber quais as causas, olhar com um olhar de maturidade, resignificar, elaborar na sua mente, ter mais pausado na sua mente o que está lhe trazendo essa angústia para que ele venha ser curado, né? Você não pode de uma hora para outra querer acordar sem angústia. Você tem que entender o que está te levando para essa angústia. Se foi algum abandono na sua infância, se foi alguma rejeição, se foi algum complexo gerado de alguma palavra escutada, se é a sua autoestima que está lá embaixo, se você se sente magra, gorda, alta, feia, bonita. Tem que descobrir o que é que lhe gera essa angústia. Se é a comparação, fulano tem, eu não tenho, fulano é rico, eu sou pobre, fulano é branco, eu sou parda, e assim vai. O que gera em você, ou fulano é parda, eu sou branca, o que gera em você essa angústia, né? Fulano tem um carro, eu não tenho, o que vai gerando? Fulano tem 3 filhos, só tive um, ou eu não tive nenhum, para que quando você descobrir as causas, haja um tratamento, que a gente faz análise, faz terapia, para que a gente veja essas angústias e comece a elaborar com você, né? Algumas perdas que você teve, alguns inesperados muito que você teve no campo da consciência, e isso a gente vai trabalhando para que você possa elaborar, e aí você vai elaborando, entendendo com mais maturidade, resignificando determinados pensamentos, olhando com outro olhar mais maduro, e aí essa angústia vai sendo mais pausada na sua vida, né? Então, muitas vezes, as pessoas leigas, as pessoas que não entendem, elas pensam que se você sente algum vazio, o seu problema é a vida espiritual. Vai buscar Deus, vai orar. Também é. Eu digo para você com consciência, né? Eu também sei que quando a minha vida espiritual não está bem, quando eu não estou tendo tempo para o meu devocional, para me ligar com Deus, conversar com o Senhor, eu sinto também algum vazio, mas eu não posso só dizer que a angústia é falta de Deus.
tá? Eu não posso afirmar isso para você, porque existem pessoas que têm a sua vida em dia na área espiritual, lê a palavra, ora, busca o Senhor, participa, ajuda outros e sentem angústias. Então, angústia é algo não elaborado dentro de você, não bem elaborado, não foi bem administrado dentro de você, ou tanto no campo consciente como no campo inconsciente. E precisa sim trazer a memória, resgatar tudo isso, trabalhar tudo isso, para que você consiga administrar bem essa angústia. Tá? Então eu espero que agora, a partir de hoje, você vendo aqui essa live, você compartilhando com outras pessoas, você saiba entender exatamente o que é angústia, a diferença de angústia e a diferença da ansiedade. Muitas pessoas angustiadas hoje em dia e que não conseguem elaborar isso e estão tendo alguns transtornos de ansiedade exagerada, generalizada, tendo a depressão porque não cuidou bem dessas angústias, porque não elaborou bem essas angústias em seu coração. Quando eu não organizo o meu emocional, quando eu não organizo bem as minhas angústias, eu posso trazer algumas somatizações, trazer algumas doenças psicossomáticas. Por exemplo, se o seu emocional no lado da raiva não está bem administrado, você pode ter o seu fígado adoecido. Se a sua preocupação excessiva não está bem elaborada, bem administrada, você pode sentir dor no baço. Se a sua impaciência, o seu nervosismo está muito grande, você pode sentir no estômago, você pode ter uma gastrite. Se a sua tristeza está muito alta, você pode ter nas vias aéreas, que é sinusite, que é rinite. Se você está com muito medo e não sabe administrar bem esse medo, você pode ter problema nos rins. Por quê? Isso são doenças, são somatizações de angústias e que eu não estou sabendo bem elaborar. E muitas vezes a gente procura um médico, o médico faz alguns exames e ele não encontra o que. Eu faço bastante exame, o médico não descobre o que é que eu tenho. E muitas vezes são as doenças psicossomáticas. Hoje em dia, os médicos estão trabalhando mais na área do, se eu não descubro o que vamos trabalhar mais o emocional, indica para você análise, terapia, para que na análise e na terapia a gente descubra. Eu estou cansada de ouvir assim, e quando eu recebo a mensagem, né, depois de análise, depois da terapia, a pessoa enviar mensagem para mim, como eu estou me sentindo melhor, como eu estou dormindo bem. Então, não era só na área da saúde física, e sim do seu emocional, que não estava bem elaborado. E quando você faz uma análise, uma terapia, que você coloca isso para fora, você vai administrando isso bem, você vai elaborando na sua cabeça, você vai trazendo algumas memórias de coisas inconscientes que estavam guardadas, e aí há sim a cura. Então, doenças psicossomáticas são somatizações de coisas que você às vezes está guardando. E essas coisas que estão guardadas estão gerando angústias, ok? Quando a gente não trata bem a angústia, a gente passa às vezes para o lado da ansiedade. A ansiedade é aquele medo, né, de será que eu vou me dar bem? Será que eu vou conseguir ter as coisas porque eu tô tão estressado, eu tô tão insatisfeita na vida, né? A ansiedade, ela é diferente. São coisas que passaram em nós e nós não elaboramos. A ansiedade são coisas que ainda nem chegaram até nós e que a gente não consegue administrar direito. Então, a ansiedade, ela bate muito em pessoas controladoras, né? Que quer ter o controle das situações, controle de trabalho, controle dos filhos, controle do marido, controle da sua vida, controle da casa. E nós sabemos que a gente não consegue ter esse controle.
não é verdade? A gente tenta, mas a gente não consegue. Então, as pessoas que são muito perfeccionistas, pessoas que têm muito controle das coisas, elas sofrem, às vezes, com uma ansiedade. E essa ansiedade não bem tratada, ela pode se tornar uma ansiedade generalizada. E uma ansiedade generalizada não tratada, ela pode levar para uma depressão, né? Então, tudo na nossa vida tem causas. E na análise, na terapia, a gente vai descobrir essas ansiedades, o que está causando essa ansiedade. Será que você não está querendo controlar a vida, o mundo, né? Será que você não está querendo controlar sua nora, seu genro, sua filha, seu filho, seu chefe, seu trabalho, a sua casa em perfeito estado, a comida, o que come, o marido, o que as pessoas pensam, a vida, a igreja, os amigos. Então, pessoas que têm o controle muito grande e exacerbado, e perfeccionismo exacerbado, elas sofrem sim com uma ansiedade muito forte. E é na análise, na terapia, que a gente vai descobrindo isso. Então, essa é a grande diferença entre angústia e ansiedade. Espero que tenha deixado claro aqui para vocês, né? Aqui diz, estamos sempre em busca de algo, né? Sempre em busca de algo, né? Sempre, principalmente se você não sabe elaborar essa angústia e se você não sabe descobrir que busca de algo é essa. Quando você consegue descobrir que busca de algo é essa, você acalma mais, entende? Você acalma mais. Quando você não consegue descobrir essa busca de algo, você fica sempre querendo algo mais. É uma faculdade, é um carro, é uma casa, é um namoro, sabe, botando em algo, achando que aquilo vai preencher o seu vazio. Descobrindo esse algo dessa sua angústia, você vai conseguir elaborar de uma forma melhor. Então há uma grande diferença. Quando nós elaboramos melhor essa angústia, quando a gente administra essa angústia dentro de nós, a gente vai conseguindo administrar bem este medo, essa satisfação, esse vazio. E aí sim a gente para de buscar em algo coisas para preencher este vazio. Quando você elabora o seu emocional, quando você equilibra. E como é que muitas vezes a gente faz para viver bem? E existem pessoas que descarregam, né? Eu quero elaborar bem essa angústia descarregando nas pessoas, né? Com a raiva muito exacerbada, falando com gritarias, né? Falando muito agressivo. A gente sabe que as nossas raivas, né? Que as nossas coisas que a gente sente, se a gente explodir, vai fazer mal, né? E se a gente implodir, deixar para dentro, também vai fazer mal. São duas coisas que vai nos fazer mal. Quando a gente explode, né? Quando a gente não sabe elaborar bem isso dentro de nós e a gente explode, a gente machuca, a gente diz palavras que depois a gente se arrepende, a gente diz coisas que a gente depois diz, eu não devia ter dito, mas não pode mais voltar para sua boca, porque palavras ditas são palavras ditas, e palavras tanto pode matar como trazer vida. Então, quando eu explodo para descarregar algo que está dentro de mim, eu trago outros prejuízos, que são pessoas chateadas, que são pessoas que vão ficar, ou vão gritar também, ou vão explodir também conosco, ou vai trazer um ambiente azedo, um ambiente alterado, um ambiente carregado. Mas também quando eu implodo essa raiva, né, quando eu guardo dentro de mim, eu trago algumas doenças psicossomáticas no meu corpo, como a gente já falou aqui, né? A raiva guardada pode adoecer o seu fígado, né? A preocupação excessiva pode adoecer o seu baço, e assim vai, são as somatizações. Então, como é que a gente faz para viver? A gente tem que ter um equilíbrio. É procurar falar na hora certa, não falar na hora da raiva, porque se você falar na hora da raiva, você vai perder o
controle, é tentar buscar o equilíbrio de falar com o tom correto, na hora correta, palavras corretas, porque você pode até ter razão, mas a forma que você fala, o tom que você fala, a hora que você fala, não é correta. Então você perde toda a sua razão. Então escolha a hora correta de falar, o modo certo de falar. Eu posso te garantir e assinar embaixo. A hora certa de falar nunca é quando você está com raiva, né? Quando os seus nervos estão alterados, quando você está com um estresse muito excessivo. Isso não é a hora correta de falar. Arrume aí algumas estratégias para conseguir fechar a boca e se acalmar e administrar dentro de você a calma para que você possa falar e não perder a sua razão, ok? Por isso que muito nos traz a maturidade e a certeza de que é melhor às vezes ter paz do que ter razão, porque não dá para falar muitas vezes na hora da raiva e a oportunidade já passou, então é melhor a gente ter paz. Então procure o equilíbrio do seu corpo, procure descobrir quais são essas angústias, as causas dessas angústias, tanto no campo consciente como no campo inconsciente. Como psicanalista, a gente sabe, né, é o que eu trabalho todos os dias, meus atendimentos, que muitas vezes a gente começa a atender nas sessões, né, com os pacientes ou com os clientes, e eles falam assim, não me lembro, e a gente começa, eu trabalho com associação livre, né, deixar o paciente falar, e muitas vezes eles dizem assim, eu não me lembro, mas quando a gente vai puxando, né, trazendo a memória, as pessoas vão lembrando. Então são angústias que estão no campo do inconsciente, que muitas vezes é falado através de sonhos, você traz a memória, né, para você. Então são mais análises na terapia que a gente vai descobrindo as causas das angústias, elaborando bem essas angústias, tratando bem essas angústias. São nas análises, nas terapias que a gente vai descobrir essas ansiedades e tratando bem essas ansiedades para que elas não se tornem uma ansiedade generalizada, nem se torne uma depressão. Se você, por acaso, está passando por um desses dois, se você, por acaso, está precisando, procure um médico. Se você está precisando de tomar algum remédio, não tome sozinho, não faça isso. Existem médicos capacitados para te passar assim o remédio adequado. E se preciso for, procure. E se você tiver condições financeiras, faça sim análise, terapia, para que você ajude isso dentro de você, ok? O remédio sozinho não vai te trazer efeitos que você espera, e sim um conjunto dele, precisa ter o conjunto dele, né? E nem só a terapia e a análise vai te trazer o desejo, o que você espera, se você já está, sim, com uma ansiedade generalizada ou com uma depressão muito grande. Então, nós precisamos ouvir você e descobrir o que realmente está acontecendo com a tua alma, com o teu coração, com o teu emocional, ok? Então, essa live foi só aí para deixar para você a diferença de angústia para ansiedade. A angústia está no campo de coisas que eu passei, de coisas que ficaram para trás, tanto no campo consciente, como uma separação, como uma perda, como um luto, como no campo inconsciente, que são a sua infância, coisas que você não lembra, mas que o seu inconsciente guardou aí algumas palavras, ok? Isso são angústias. Ansiedade, medo do futuro, né? Pessoas que às vezes têm algo para resolver e vai trazendo isso, a preocupação excessiva, pessoas controladoras, pessoas perfeccionistas, pessoas que têm vontade de controlar a vida, as pessoas, o mundo, elas sim podem sofrer com grandes ansiedades. Eu espero que tenha ficado claro aí para você. Compartilhe essa live com outras pessoas, e se você quiser sentir necessidade de fazer análise, de fazer terapia, é 1 hora, horário marcado, 1 vez por semana. Você envia a mensagem para o meu WhatsApp 61
981453434 e aí a gente marca o seu horário. Pode marcar só uma primeira consulta para você ver se você vai gostar. Você sabe que tem que haver uma transferência, muitas vezes, entre você e a pessoa que está te atendendo, não há uma transferência e você pode não se sentir bem e procurar outra pessoa, contanto que você se sinta bem como um paciente, como um cliente, ok? 6198145 se você quiser marcar. Se você está precisando na urgência, na emergência, se você está com uma depressão muito forte, se você está se sentindo muito angustiado, então já procure a área da psiquiatria que vai te passar um remédio adequado. E com certeza, se for um bom psiquiatra, ele vai te indicar fazer uma terapia, uma análise, se ele mesmo já não fizer, ok? Um dia abençoado para você. Que você possa ter sanado suas dúvidas e você possa compartilhar aí essa live com outras pessoas que também pode ter essa dúvida sobre angústia e ansiedade. Abraço para você. Um dia